Como foi e como está a sua relação com os 12 passos para autotransformação? Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. Hoje é dia de montar o treino semanal da letra B do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. B de bons relacionamentos. Nós estamos no ciclo do próximo passo possível. Nos capítulos anteriores dessa área de bons relacionamentos, nós vimos que as pedras fundamentais, começando pela vida leve. Essa vida leve é você no centro da sua vida. Em segundo, o cônjuge, sua parceria de vida. Em terceiro, seus filhos dependentes. E vocês criam esses filhos de forma que você seja uma mãe desnecessária, um pai desnecessário, pois esses filhos têm o suficiente e o necessário para serem adultos saudáveis. E em quarto, os familiares. E então esses filhos pequenos, quando adultos, mais ou menos entre 18 e 21, 22 anos, viram familiares e passam para essa quarta camada. Também nessa quarta camada estão relações profissionais, amigos e o mundo. A próxima pedra fundamental é sobre o conceito de fazer dar certo. Chega de terceirizar os resultados, é sobre abraçar profundamente a autorresponsabilidade com tudo o que ela tem. E isso tudo, como a gente faz para viver essa vida? Com leveza, com locus de controle interno. Nós falamos tanto sobre o LCI, investir em LCI, porque quando o controle está interno, eu sinto o meu poder expandir, porque o locus está interno, eu controlo, eu ajusto, porque eu sou a única pessoa que eu tenho algum controle. Então, todo esse controle, esse vício de controle, ao invés de projetar fora, traga para dentro, controle o que está dentro. Porque quando esse locus de controle está externo, a gente sente peso, a gente sente exaustão, a gente sente compressão, a gente quer fugir, a gente sente dor, a gente fica doente. Doente porque esses limites das relações estão doentios. Então precisamos construir limites e ter ordens saudáveis, porque isso são a chave desses bons relacionamentos. E o objetivo desses limites e ordens saudáveis não é ficar convencendo os outros, é a gente saber quais são, aonde está, qual é o comportamento, a postura fênix que temos que ter, qual é a comunicação fênix que nós temos que fazer e simplesmente fazer. E vimos também, nessa outra partezinha desconfortável, que não existe adulto solteiro. Ponto. Com quem ou o que você ficou casada, casado essa semana? É desconfortável essa pergunta, né? Aliás, poxa vida, quanto desconforto nesse processo! Mas isso é autorresponsabilidade. Aqui, realmente, a proposta não é ficar te motivando e fazendo carinho, yes, 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 oba, 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 você pode, você pode. Não é. É sobre a gente caminhar junto, treinar. Sabe, o treino que nós fazemos, quando a gente treina de verdade, quando a gente vai para uma academia ou para qualquer outro centro de treinamento, um treino que realmente gera resultado, ele causa microlesões musculares e dói. É desconfortável, mas o resultado é aumento, ganho de força, aumento de massa muscular, aumento de resistência. E é isso que nós estamos construindo. Então, sim, aqui eu me comporto como uma treinadora que confia profundamente em você, porque eu confio e acredito no ser humano. Então, bora. Voltando, não existe adulto solteiro. Com quem você ficou casado essa semana? Como é que foi? Relembrando que tem 3 tipos de problemas e assuntos no mundo, apenas 3 tipos. Os meus problemas, os problemas dos outros e os problemas de Deus. Se concentre apenas no
único que você consegue controlar, os seus. Falamos sobre a autoconstrução da maturidade, ter consciência, ir tendo consciência ao longo do dia a dia, treinar essa consciência, viver e sentir os lutos do que deveria ter sido e não foi, como deveria ter sido e não foi, eu deveria ter sido ensinada de todo esse processo antes, sim, mas não fui, e como é desconfortável tudo isso, e então realinhar todos esses relacionamentos estavam todos fora de ordem e fora de lugar, sem nenhum tipo de limite. Ai, fazer tudo isso continuamente. Sim, tem desconforto no processo. E como é que faz? Testando, experimentando muito, porque é cíclico. Coisas que funcionavam antes começam a não funcionar mais. Coisas que já estavam até ajustadas, alinhadas, começam a dar uma escorregada. Então, é muita observação, porque é profundo, é cíclico, é em camadas e é primeiro dentro e depois fora, do centro para as bordas. Percebe como é importante você estar bem? Porque é primeiro dentro, depois fora. Eu vou repetir. Percebe como é importante você estar bem, independente da fase do ciclo que você estiver. Encontre uma forma de ficar bem, de se sentir bem como está agora, porque é primeiro dentro e depois fora. A base da sociedade são os bons relacionamentos e a base dos relacionamentos é a comunicação. Treine e mantenha a atenção na postura fênix. Só 7% é o que você fala. 38 é o seu tom de voz, a sua entonação, o que você está sentindo dentro de novo. E 55, o que você está sentindo dentro de novo, vai mostrar a sua postura corporal, a sua movimentação e as suas expressões faciais. Portanto, cuide de dentro. Traga a leveza dentro. Por isso eu sempre falo do sentimento de boa vontade. Esse sentimento de boa vontade, ele tem uma energia tão poderosa, mas tão poderosa, porque ele já começa a trazer leveza. É o primeiro passo da leveza. E a raiz da solução de qualquer problema não é pessoal. Não leve nada para o pessoal. As pessoas não estão te atacando. No máximo, elas estão fazendo projeções do mundo de que cada uma dessas pessoas tem. Ou então elas estão sendo sem noção, mas não é de propósito, não é maldade em 99,9% das vezes. Portanto, leveza, respira fundo, continua. E no áudio anterior nós juntamos mais um tijolinho. Evite a primeira tentação de controlar os outros. Só por hoje, só por agora. Falamos do oitavo passo Falamos do oitavo passo dos 12 passos. O oitavo passo é o inventário de danos. O inventário de danos que foram sofridos. E depois, o inventário de danos que foram causados por nós. Falamos sobre os diferentes tipos de vício de controle. O controle direto e indireto. O controle que foi sofrido e o controle que foi causado. O controle que é velado e o controle escancarado. Todos esses em diferentes graus, em diferentes níveis, em diferentes relações, são todos vícios de controle. Bora aprofundar? E aí? Como é que foi e como está a sua relação com esses 12 passos para a autotransformação? Fênix, todo o processo que eu tenho construído aqui tem muito alto, 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 alto. Tem percebido? Você já percebeu isso? Não é à toa. Sabe por quê? Porque o que eu busco é autonomia. Que você tenha as ferramentas, que você aprenda como faz, que você vá pesquisar e que você faça sozinha. Que você não fique dependendo de outras pessoas, é a construção de locus de controle interno. É sobre te ensinar a pescar e não ficar te dando peixe, porque eu quero mais é que você evolua e vai pescar aonde você quiser e não só no lugar que alguém te colocou para pescar. Portanto,
tem muito alto, 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 porque o objetivo é autonomia. Então, esses 12 passos são para autotransformação. As outras pessoas são mentoras, são apoiadoras do processo, são professores, são treinadores, mas você é responsável. Eu vou falar como é que foi para mim esse processo, começar a falar sobre esses 12 passos para autotransformação. Fênix, foi e está sendo desafiador, porque juntar tudo isso ao poder superior e falar repetidamente, repetidas vezes do poder superior para mim é muito profundo, porque eu tenho uma história de crescer e viver no mundo religioso há muito tempo e eu sei como tem pessoas feridas nesse meio. E por isso que é tão importante, eu falo, aqui eu não trago como uma forma de poder superior religioso. É uma forma de uma teologia ecumênica. É sobre falar do Deus, desse poder superior, da forma que você concebe, da forma que você entende, seja qual for a sua religião ou você não ter religião. Hoje, a minha espiritualidade, a minha forma de estudar Deus, de estudar a teologia, de estudar o poder superior, ela vai muito além da religião. Hoje eu não estou frequentando nenhum tipo de religião que talvez algumas pessoas tenham dúvidas. E aí, qual é a sua religião? Agora eu não estou seguindo nenhuma religião. Eu estudo e continuo estudando sozinha. Esse processo é o fecha a porta do seu quarto e tenha a sua relação com Deus. E a minha relação com Deus, ela nunca foi tão profunda, tão íntima como ela tem sido agora. Mas é desconfortável para mim falar sobre isso. É desconfortável mexer em tudo isso, porque eu percebi, quando a gente fica só no plano material, pai, mãe, Deus, relações terrenas, falta. Não é suficiente. Por quê? Porque nós estamos no mundo material, mas nós não somos só matéria. Portanto, precisamos ver essa relação com o todo. Então, é desconfortável, provavelmente desconfortável para muitas pessoas, pessoas que são mais religiosas, tá tirando de letra. E tá super ok, porque não é sobre mim, nem sobre os outros, é sobre você. Como é que está sendo para você ouvir todos esses passos, ouvir todos esses processos? Tá tranquilo? Tá desconfortável? Porque é comum. O comum é sim sentir desconforto. Tem umas pessoas que têm até dores no corpo, passam mal. É comum. É comum também sentir dúvidas. Nossa, mas como é que é mesmo? Não, mas como é que é? Não, mas como é que exatamente faz? Ou então sentir medo. Nossa, eu não vou dar conta. Nossa, eu não entendi. Não, mas repete exatamente o que você está falando, aquilo lá. É tudo mental, mental, mental. Ou então esses sentimentos confusos também de culpa, insegurança, ou então resistências internas, ou coisas externas acontecendo, coisa em casa quebrando, carro quebrando, copo quebrando. Então, tudo isso é comum de acontecer nesse processo. Por quê? Porque você está acostumada com um vício de controle. Por que que eu tenho esses desconfortos? Porque eu estou acostumada com esses vícios de controle. E é sobre prestar atenção e ir mudando, ir soltando. E se perceber, peguei de novo aqui o chicote do controle. Ai, e me desculpar, reparar e ir de novo. Não, você não vai dar conta sozinha. Você não vai dar conta sozinho. Perceberam quando montaram esses 12 passos lá na década de 50 que precisa do poder superior. E a forma que eu uso quando os meus sentimentos estão confusos, quando eu não estou conseguindo, não está dando, eu percebo que eu estou no meio do vucu-vucu do furacão. Eu já falei isso anteriormente aqui na jornada da Fênix. Eu uso o Ho'oponopono e eu uso as frases:
do professor Hermógenes. Eu fico repetindo na minha cabeça: me perdoe, eu sinto muito, eu te amo e te agradeço. Me perdoe, eu sinto muito, eu te amo e te agradeço. Com boa vontade. E também entrego, confio, aceito e agradeço. Então eu vou repetindo esse mantra na minha cabeça. Quando eu fico só em silêncio na cabeça não é suficiente, eu falo. Eu canto às vezes. Portanto, essa é a forma que eu uso. E você? Qual a sua tática? Enquanto você não tiver, use essa. Tem toda a história que eu já contei da história do Ho Oponopono, então você vai pesquisar. A história é linda do Ho Oponopono. São frases, são palavras que têm um poder vibracional transformador enorme. Mal não faz. Eu acho muito difícil isso fazer mal para alguma pessoa. Realmente eu acho, mas nada é impossível. Se não estiver confortável para você, encontre a sua forma. Porque a gente está falando de relacionamentos. Primeiro, o relacionamento de você com você mesma, relacionamento seu com Deus, relacionamento com a sua origem, com a sua mãe, com o seu pai, com os adultos que estavam lá quando você era criança e agora com as pessoas que você se relaciona hoje. É sobre relacionamento. E aqui o objetivo é construir relacionamentos com vínculos saudáveis, livre de relações de codependência. É um processo de individuação, de ser você, com você no centro da sua vida. Ser você é uma escolha absurdamente desafiadora, mas essa é a escolha de vida, essa é a leveza, porque a única pessoa que você dá conta de ser de forma plena é você. Encontre e tire o que você acha que deveria fazer. Fazer para ter reconhecimento, fazer para ser aceita, fazer para ser validada. Abra mão de tudo isso, sem pressa nos resultados, mas também sem pausa nas ações mínimas, com foco apenas no próximo passo possível. Transforme os seus relacionamentos com a sua transformação, cuidando e sustentando da postura fênix. E sim, relembrando, colocar essas funções em ordem tardiamente é mais dolorido e desafiador, mas vale e muito a pena. Se relacione com leveza e sabedoria com a vida. Abra mão de ter razão. Abra mão, porque leveza é muito melhor. Bora para a prática, para o treino. Faça as anotações no seu Commonplace Book. Escreva o que te tocou, o que você quer pesquisar, se aprofundar. Preencha e leia o que a sua roda mais leve tem te dito. E o hábito angular? Pergunto também, como é que está o radar da vida mais leve 360? Como é que foram as ações em bons relacionamentos essa semana? Essas ações da semana que passou é a tração da roda traseira. E aí eu te pergunto, levando tudo isso em consideração, vamos falar da direção da roda dianteira, ou seja, quais serão as ações que você vai fazer e deixar de fazer para ter bons relacionamentos. E aí, quem é que quer dar esse um passo possível por vez, com a maior leveza possível? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira, expira e vem. Um grande beijo e até a próxima.